Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está aí nos assistindo. Estamos aqui nas últimas gravações do NutriPod e eu estou muito feliz porque hoje a gente vai conhecer alguém que já tem destaque na área da nutrição e ainda é estudante, é digital influencer e nada mais, nada menos que Iana Itirum. Ela vai explicar o nome dela direito e já aproveita, se apresenta e já explica Não, o teu falou nome. muito bem, gente. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Iana Toin, que fala Itirum, né? Escreve Toin, mas é uma complicação esse meu nome. Enfim, sou estudante de nutrição, sou influenciadora digital e eu posto na internet conteúdo sobre vida saudável, receitas, dicas, para as pessoas conseguirem ter uma vida saudável mais prazerosa, mais leve e mais fácil de seguir, porque tem muito mito por aí, tem muita coisa por aí que, né, só bagunça a cabeça das pessoas sobre isso de vida saudável. Eu tô ali para tentar desmistificar um pouquinho tudo isso. Então, já explica um pouco o teu nome para quem tem dúvida de como pronuncia, de como escreve. Certo. Vamos lá. Como é que funciona o negócio, né? Meu nome ele é holandês. Então, lá na Holanda, o J, quando você vai falar, tem som de I. Tanto que tem, às vezes, alguns famosos, né? Que é Johan. Já viu com J? É a mesma coisa ali. Então, Johan, que escreve com J, fala com I. É Jana, que escreve com J e fala Iana. E o meu segundo nome, né? Ele, na verdade, não se escreve do jeito que está escrito aqui no podcast, né? Que é Toin. Ele, na verdade, é T minúsculo, apóstrofo, H maiúsculo, O-N. Aí por isso que fala Itirum. É por causa, enfim, coisa de nome holandês. É isso aí. Tá vendo, gente? Agora, quando vocês forem chamar a Iana, não chamem já a Jana. Mas ela já também é acostumada, Não, né? tem canto que o pessoal só me chama de Jana. Tem canto que só me conhecem como Jana. Aí quando eu explico o que é Iana, o pessoal fica muito confuso. Então, o que lembrar tá ótimo. Então, Iana, a gente já sabe, te conhece e já sabe que te identifica com o teu conteúdo no Instagram e no TikTok, né? Sim, principalmente. E por ser estudante de nutrição. E foi muito lindo já falar que tu quer desmitificar essas coisas que a pessoa que saem falando aí da nutrição. E é real, porque muitas pessoas falam muitos mitos da nutrição, faz a alimentação saudável ser algo praticamente impraticável. Exatamente. Então, fala o que te levou a seguir a profissão nutrição. Nossa, se vocês pegarem, que é seguidora minha assim de muito tempo, lembra? Tinha uma época que eu entrava nos meus stories e eu já postava conteúdo sobre vida saudável antes de entrar em nutrição. A minha primeira faculdade, na verdade, foi comércio exterior. Tudo a ver com nutrição, né? Eu passei 1 ano e meio ainda na faculdade de comércio exterior. Aí depois eu passei para administração, que ainda não era nada a ver com nutrição, mas eu não estava gostando da primeira faculdade. Fui para a segunda, continuei não gostando, passei 6 meses. Início já alinhada com alimentação saudável. Isso eu já postava no meu Instagram, já postando. E as minhas seguidoras colocavam nas caixinhas de pergunta, por que tu não faz nutrição? Tu devia fazer nutrição. Nutrição é a tua cara. E eu sempre pegava essas caixinhas de pergunta e eu respondia, mas, gente, eu não me vejo fazendo nutrição. Nutrição não tem nada a ver comigo. Eu nunca faria nutrição. Eu gosto de estudar, eu gosto de postar aqui, mas eu nunca... Tu acredita que eu falava isso? Eu nunca faria nutrição. Sendo que aí é muito engraçado, porque eu lembro exatamente do momento que eu decidi que, caramba, o que eu tô fazendo? Eu vou fazer nutrição e é agora. Eu tava viajando com o meu namorado, a gente viajou para ir para um casamento familiar dele lá em Balneário. Balneário não, Blumenau. E no dia que a Marília Mendonça faleceu, a gente estava lá, beleza, a gente passou o dia no Beto Carreiro. E quando a gente saiu, a gente ficou o dia sem internet. Quando a gente saiu de lá, eu vi essa notícia. E a gente pegou o carro e ia fazer uma viagem de 1h30 de carro, assim, mais ou menos. E eu fiquei refletindo, né? Um monte de gente postando, a vida é curta, a gente tem que aproveitar a vida, não sei o que, vida. E eu fiquei muito assim... Uma viradinha de chave aí. Eu fiquei muito reflexiva nessa viagem de carro, eu já tava de noite, todo mundo meio cansado. Eu, caramba, tá... Pensando, cheguei lá no hotel, fui tomar banho, nisso que eu tava tomando banho, virou, caramba, eu vou fazer nutrição. É isso, saí do banho, fui falar pro meu namorado, ei, tem uma coisa muito importante pra te falar. Ele, o quê? Eu vou trocar pra nutrição. Ele olhou pra mim e falou, finalmente, porque ele era um dos que me falava há muito tempo, troca pra nutrição. Mas é engraçado, porque foi uma coisa que eu sempre tive muita afinidade, eu sempre gostei muito de comer saudável, de me exercitar e de falar pras pessoas sobre isso, né, que foi porque eu criei meu Instagram. Mas só depois que vim realmente à faculdade de nutrição. Então, tu já vivia um pouco da nutrição, mas não se via ali na profissão. Exatamente. Agora, ainda um pouco da nutrição, a gente volta já. Mas como surgiu o Instagram, tua vida ali?
como digital influencer? Nossa, foi uma Começou doideira. pelo Instagram ou pelo TikTok? Foi meio que os dois ao mesmo tempo, porque o que aconteceu? Foi meio naquela doideira de pandemia, de quarentena, de tudo mais. A gente estava ali, né, no mês de Covid 2019, era ali março, mais ou menos, 2020. Fechou tudo, a gente achou que ia ser coisa de um mês, coisa assim de pouquinho, e eu tinha acabado de meio que recomeçar a minha vida saudável. Era sempre muitas idas e vindas, esse negócio de mitos, eu acreditava em muitos mitos, então, desde, na verdade, 2017, eu já tentava ter uma vida saudável, mas era sempre, tipo assim, errando muito, nunca tive resultado, essas coisas. Aí, beleza, 2020, eu comprei um livro e eu comecei realmente a estudar um pouquinho, porque, tipo assim, eu tentava, eu me esforçava, eu fazia as coisas, não via resultado. Eu disse, cara, não é possível, eu vou estudar esse negócio, porque eu só posso estar errando em alguma coisa. Beleza, me animei 2020, vida saudável, tal, sendo que aí começou a quarentena. Não ia mais pra academia, a minha nutricionista que eu tinha acabado, né, de começar com ela, não ia ser mais presencial, ia ser online. Já tava desanimando um pouquinho e tudo mais, aí eu comecei a pensar, cara, o que é que eu posso fazer para conseguir meio que continuar nessa motivação de vida saudável mesmo estando em pandemia. Aí, vou criar um Instagram. Então, foi assim, ó, zero pretensão de crescer, zero pretensão de nada, mas eu sempre gostei muito de postar em Instagram, de redes sociais, de foto, de vídeo, eu sempre gostei. Aí eu, vou fazer aqui, quem quiser seguir, que siga, quem não quiser, que também não tem problema nenhum. Vai ser mais um registro mesmo. E eu divulguei só pros meus amigos, tipo, brincando. E isso tava muito bombando, não sei se tu lembra, aqueles desafios da Chloe Ting. De tipo, abdômen sim, em 2 semanas. 21 dias. Isso. Ai, sim. Então, eu fazia esses desafios e eu ia postando o dia a dia dos desafios. Então, hoje eu fiz esse exercício em casa, eu fiz aquele exercício em casa. Hoje... E então, tu fazia, tipo, isso. os 21 dias? Eu fiz 3 desafios. Eu fiz um de 2 semanas, eu fiz um de 1 mês e fiz um de 21 dias. Meta, viu? Porque eu já assisti um dia assim. Aí, nossa, já... Aí eu comecei a postar isso daí, então começou realmente mais no Instagram, eu acho. Sendo que nisso, começou a bombar o TikTok, e a galera falando de TikTok, eu, meu irmão, vou ver o que é isso. Aí comecei a postar lá de brincadeira, sendo que teve um vídeo meu que bombou. Assim, para vídeo que normalmente pega 30 visualizações, muitas visualizações, era 300 visualizações, eu postei um vídeo de receita que pegou 30 mil visualizações em um dia. Aí eu, eu acho que dá pra fazer isso de novo. Aí eu ia fazendo receita, ia pegando muita visualização e fui crescendo muito. Tanto que nos meus primeiros 6 meses de Instagram, eu consegui 10 mil seguidores. Nos primeiros 6 meses. Sendo que, qual que é o negócio também? Antes do Instagram de Vida Saudável, eu tive um outro Instagram, que era de viagem. Eu queria ser blogueira, tipo, de moda e de viagem. Então, eu postava muita coisa lá, mas era muita coisa que eu fazia errado também. Até porque eu era muito nova, era 2017, eu tinha o quê? 15 anos? Então, eu fazia coisa de, tipo assim, eu seguia um monte de gente, a galera me seguia de volta e eu deixava de seguir. Mulher, eu consegui 16 mil seguidores nessa brincadeira. De seguir e deixar de seguir. Sendo que era aquela coisa, era tipo, seguidor só de número. Então, postava uma foto, ninguém comentava. Era muito assim, mas eu ainda criava conteúdo. Eu já criava conteúdo pra internet. Eu lembro que eu marcava com as minhas amigas de ir no shopping, de ir pra Guaramiranga, que é aqui pertinho, né? Serra, pra quem não é daqui de Fortaleza, uma serra a uns 2 horinhas aqui de Fortaleza. A gente ia pra lá, tirava foto. Então, eu criava conteúdo pra internet, mas eu fazia muita coisa errada. Aí, eu desisti, não, deixa pra lá. E eu criei esse segundo sem intenção de crescer, mas desistiu desse primeiro também, porque meio que não tinha conexão, né? Tipo, eu viajava bastante na época, por isso que eu acabei criando, e eu sempre gostei de postar, eu era muito daquelas fotos Tumblr, fotos essas coisas, sabe? Então, eu fazia fotos nesse estilo e era o que bombava na época. É porque eu acho que a criação de conteúdo de uns anos atrás pra hoje mudou bastante. Então, Verdade. Antes você tirava umas fotos legais, bombava. E, nossa, minhas fotos eram lindas. Quem quiser me stalkear, depois eu coloco o meu Instagram antigo. Mas tinha conexão, tipo, com seguidores daquele tempo, como tu tem hoje? Porque tu tem uma conexão muito boa, né? Não tinha, exatamente, porque eu fazia muita coisa errada. Então, eu ia pra story, eu falava umas coisas sem nexo. Eu, às vezes, sabe, o importante de story pra você ter conexão é exatamente tentar ser uma conversa. É você entregar coisas que o seguidor vai usar, entregar coisas que vão ser úteis para o seguidor. Eu não fazia isso. Eu só saía postando o que dava na telha, sem estratégia, sem nada. Então, acabava que não tinha conexão. E quando... Acho que eu já vi essas perguntas várias vezes, mas como foi que tu viu que realmente a internet já poderia ser um meio que tu ia trabalhar?
assim, sempre foi meio que um sonho de trabalhar com a internet desde esse primeiro Instagram. E eu via outras pessoas trabalhando com isso. Então, como eu via outras pessoas trabalhando com isso, eu pensava, eu também vou conseguir trabalhar com isso um dia, só fazer certo. Então, foi crescendo, e as marcas começaram a chegar e oferecer parceria, oferecer permuta, até que chegaram umas que ofereceram realmente dinheiro para eu postar um Reels, para postar alguma coisa, sabe? Sequência de story. Então, quando eu vi isso, é que eu pensei, então, realmente dá dinheiro o negócio. Então, foi mais ou menos por aí. E foi tudo alinhado com o que tu acredita, né? Porque as marcas que eu vejo uma Sim. roupa, marca de roupa de fitness Sim. e a Dux. Com certeza. Falando... É porque tem que ser alinhado com o dia a dia, né? Tem que ser alguma coisa que tu realmente gosta. Sim. Então, foi muito bom pra ti. Sim. E aí, no TikTok, tu ainda tu é ativa nos dois ou tu tem Sim. mais algum que tu... Não, eu sou ativa nos dois. Às vezes eu faço uns stories um pouco mais, assim, complexos, que aí vai pra TikTok também, que eu vou meio que aproveitando o que eu posto em um pra postar no outro também. Então, é bem os dois mesmo. Acredito que todo mundo que esteja assistindo acompanha a Ayana e sabe que a Ayana, além de estudante de nutrição, além de digital influencer, ela também fez uma competição de surf recentemente. Nossa, então, sim. vamos falar um pouco dessa rotina assim, de vida saudável, que além da nutrição é realmente praticar alguns esportes. Sim. Musculação e surf. Como foi entrar no surf e alinhar isso com tua rotina? É porque, assim, desde sempre. Alimentação nem tanto, mas... assim, esporte, exercício físico é uma coisa que sempre teve na minha vida. Desde pivetezinha, assim, pequenininha, já fazia balé, fazia natação, fazia capoeira, que tem muita aula de capoeira, né, nas escolinhas aqui. Então, eu sempre fiz muita coisa. Eu não lembro, assim, teve só uma época, na verdade, da minha vida que eu passei sem me exercitar, que foi quando eu fui para intercâmbio, mas também não era sedentário, porque eu ia para todo canto de bicicleta, então compensava. Mas sempre fiz esporte, sempre, sempre, sempre. Então, o que eu passei mais tempo praticando realmente foi o tênis, muito tempo atrás, acho que foi assim dos meus 12 até uns 15 anos, mais ou menos, até antes de eu ir pro intercâmbio. Mas aí, desde que eu voltei do intercâmbio, eu fiquei muito assim, migrando de um esporte pro outro e tudo mais. Então, assim que eu voltei, eu fui para o CrossFit, aí depois do CrossFit eu fui para o beach tênis, e depois do beach tênis foi que eu realmente comecei o surf. Então, eu tinha amigas que já surfavam, e elas, vamos, tu vai adorar, não sei o quê. Eu, caramba, tá bom, vamos. E eu sou muito assim, se for para esporte, se for para me exercitar, me chama, eu topo na hora, entendeu? Eu gosto muito. Então, eu fiz uma aula e eu tinha amado. Sendo que essa aula que eu fiz era numa época que eu sentia muita dor no joelho, porque eu fazia muito exercício, eu fazia crossfit e beach tênis junto. Então, acabou que sobrecarregou muito. E nessa primeira aula de surf que eu fiz, depois de uns 2 meses, eu descobri que eu estava lesionada. Então, eu tive que esperar mais, assim, 6 meses para conseguir realmente começar a surfar. Então, eu acho que isso também, assim, fez com que eu gostasse mais, porque foi aquela coisa, eu gostei muito, sendo que eu tive que me segurar para não ir, e eu ficava com vontade de ir, mas não podia, então já quando na expectativa de voltar. Quando eu voltei, então foi aquela coisa, foi muito bom, e aí até hoje, né, foi aumentando a frequência. Então, isso foi do surf e da musculação. Eu comecei há um tempo, sendo que eu nunca gostei tanto da musculação quanto eu gosto atualmente. No começo eu odiava. Eu fazia porque, assim, por causa do joelho, né, que eu me machuquei, então eu precisava fazer para recuperar. Mas era assim, não, pelo amor de Deus, fazer logo para acabar logo. Hoje em dia eu faço que eu nem sinto o tempo passar de tanto que eu gosto. Musculação é isso, né? A gente faz, no começo a gente não gosta. Primeiro mês. Acho que o primeiro, segundo mês a gente não gosta. A gente vai na força do ódio, mas depois a gente... Nossa, a gente só sente que o dia foi, tipo, no cheque quando faz a musculação. É verdade. Agora, um pouco já de nutrição. Como tu virou a chave nessa viagem para fazer a nutrição? E quando tu começou a fazer? Como foi, tipo, primeiro semestre, já com Instagram, TikTok? Sim. Como foi se desenvolvendo até onde tu tá agora na nutrição? Foi engraçado, porque eu fiz muito suspense no meu Instagram quando eu fui entrar em nutrição. Então, gente... vou trocar de faculdade. Qual que vocês acham que é? Aí, óbvio, né? Todo mundo, nutrição. Se não falava nutrição, era educação física. Sabiam que ia ser ou para um ou para outro. E foi muito engraçado, porque quando eu entrei, no meu primeiro dia de aula, já foi uma sensação totalmente diferente dos outros cursos que eu já tinha feito. Então, eu entrei na faculdade, tipo, caramba, agora eu tô no canto certo. Agora eu acertei aqui na faculdade. E sempre, assim, minhas seguidoras gostaram muito, porque eu já estudava antes coisas, né, para poder explicar. Óbvio, eu nunca postei nada sem realmente ter um estudo por trás, porque é exatamente isso que gera esses mitos, né? As pessoas postarem, às vezes, sem entender um pouquinho mais e tudo mais. Como eu quero exatamente desmistificar, eu sempre estudo para postar alguma coisa que, né, tem respaldo. Então, basicamente, no meu primeiro semestre,
eu já sabia muita coisa, porque eu já estudava. E o que acontece na faculdade? Eu aprofundo o que eu já sabia. Então, déficit calórico. Sempre falei para as minhas seguidoras, se você quer emagrecer, é déficit calórico, porque aí você come menos calorias do que seu corpo precisa, nananã. E aí lá, a gente começou a ver metabolismo, começou a ver essas coisas, e a gente entendeu E tu entendeu um pouco mais da parte técnica, né? Exatamente. E é muito legal. De vez em quando eu ainda falo assim nos stories um pouco mais técnico. É engraçado que elas gostam, sabe? De ver as minhas seguidoras. Então, eu às vezes falo essa parte mais técnica mesmo, com nome científico mesmo. Mas é muito legal de É ver. bom a gente ver uma coisa assim no nosso dia a dia e ver na faculdade o porquê. Sim. Uma coisa que muitas pessoas falam e eu ficava tipo... Por quê, né? Aí, quando aproveitar para aprofundar, foi efeito platô, né? Que todo mundo... Então, é muito interessante nutrição. Ai, gente, Sim, a gente poderia falar horas e horas. E por ser meu estilo de vida também. Então, eu estudo o meu estilo de vida. Às vezes, eu vejo uma coisa na faculdade sobre, sei lá, pré-treino. Hoje à tarde eu posso chegar em casa e já testar em mim mesma. E se der certo, já falo. Se não der certo também, a gente já faz outros testes. Então, é muito legal isso também. E também essa conexão com tuas seguidoras. Por exemplo, se elas relatam alguma coisa que aconteceu com elas, tu também pode pesquisar, né? Sim, porque não, direct. sempre abre um leque, assim, de... Ontem tu abriu uma caixinha de pergunta e tu falou até gravou 3 vídeos sobre isso. Sim. Explica mais ou menos como foi essa interação. Não, é porque eu sempre gosto de fazer posts de acordo com o que a minha audiência quer. Então, pra quem quer crescer no Instagram, já anota. Porque não adianta de nada você ficar postando coisas que, tipo assim, avulsamente que era o que eu fazia antes. Eu só saía postando o que dava na telha. Mas não, você tem que postar o que a sua audiência quer ver. Então, eu gosto muito de abrir caixinha pra perguntar quais são as dificuldades, como é que eu posso te ajudar, tal. O que você me perguntaria se estivesse tomando um café comigo, esse tipo de coisa. Então, quando eu vejo ali o que elas querem, aí eu vou tentando ajudar da forma que eu conseguir, né? Porque, assim, eu passei muitos anos da minha vida, muitos anos mesmo, ali naquela coisa de vida saudável, de só escutando o que minha mãe falava, escutando o que uma pessoa lia não sei onde, e eu nunca ia atrás de entender mais, eu nunca tive muito essa ajuda de tipo, caramba, isso é verdade, isso é mentira. Então, é meio que isso, eu tento dar essas informações já meio que mastigadas para ela, de acordo com o que elas precisam, para facilitar todo o processo de emagrecimento, de ganho de massa, enfim. E Ana, hoje trabalhando com a internet, tu consegue ver, tipo, qual é o maior problema das pessoas, além, tipo, de causar danos, assim, para a saúde. Tu pode ver qual é os problemas de falarem, os mitos que são jogados na internet. Tipo, os maiores mitos que tem por aí. Cara, eu acho que o maior que teve por muito tempo, que eu acreditei por muito tempo, era aquele famoso do carboidrato. Mas acho que hoje em dia, carboidrato engorda, carboidrato depois das 6 da noite não pode. Não, esse o tipo carboidrato de coisa. É vilão. O coitado, gente, eu amo carboidrato. Então, eu acho que esse do carboidrato já é uma coisa que as pessoas já desmistificaram mais hoje em dia. Eu acho que se a gente escuta alguém falando isso, as pessoas já tipo, não é assim também. Mas, cara, o maior hoje em dia... Porque a quantidade de pessoas falando sobre nutrição e desmistificando essas coisas também aumentou. Então, eu acho que eu escuto muita gente falando que creatina cai cabelo, creatina dá problema no engorda. Eu acho que ainda tem pouca informações sobre suplementos, então eu escuto muitas coisas sobre suplementos que eu fico tipo assim, não é bem assim. Mas a creatina por um bom principal. tempo, né, foi até ser estudada por muito, muito tempo. E aí ela voltou. Antes ela não era nem comercializada. Então, para ver que a pobrezinha da creatina ajudando tanta gente. Não, e ela é o suplemento mais estudado que tem hoje em dia, né? Então, é muito legal. Tem até uns artigos muito completos, muito legais, que falam sobre a creatina. Então, é aquela coisa, né? Tô sempre tentando ler essas coisas para conseguir falar. Mas eu acho que é o maior mito. Eu acho que esse mito de suplementação... Outra coisa que eu acho que poderiam espalhar, notícias boas. Por exemplo, o uso do whey. Eu sou vegana, não uso whey, eu uso proteína vegetal, mas eu acredito que muita gente poderia espalhar que o whey não é só para quem faz esporte. Sim, então, né, a gente poderia... Sim, até a creatina também, porque tem muito estudo que mostra creatina para idoso. Eu fiz um trabalho, né, para apresentar em congresso, que era justamente sobre o uso de creatina para idosos que tinham diabetes tipo 2. Então, realmente, gente, espalhar essas coisas que podem ser utilizadas, lógico, com cautela e com acompanhamento, Sim. né? Mas realmente, a internet ela tem um poder, assim, de espalhar muita coisa boa e, ao mesmo tempo, muita coisa ruim. Eu acho que, às vezes, as pessoas não entendem também o que é o suplemento. Então, às vezes, me perguntam, se eu tomar whey num dia que eu não for treinar, eu vou engordar? Então, as pessoas não entendem que o whey é uma fonte de proteína, que mesmo se ela não treinar, vai ser bom ela usar o whey, porque, né, é uma ajuda para conseguir bater a proteína diária. Então, eu acho que falta informação, às vezes, um pouco disso, de suplementos. E tua audiência hoje?
a maior, assim, é mulheres, Sim, são sim. crianças, como é assim? São mulheres ali mais adolescentes até uns 20 e poucos anos. Então, a galera mais nova, assim, mais ou menos da minha faixa etária. Que É já te por aí. acompanha, né? Que Aham. já entende também. Até porque como veio muita gente do TikTok, que, assim, eu fazia muita chamada do TikTok para o meu Instagram. Acabou que a galera de lá é mais nova. Então, veio muita gente mais nova para mim também por causa disso. E, Ana, e a questão de nutrição? Ah. Tu já sabe como é que tu vai? Já se imagina, se visualiza daqui a... Não tenho ideia, porque é aquela coisa, né? Eu nunca nem tinha me visto fazendo nutrição. Então, eu entrei em nutrição já deixando a minha mente bem aberta, assim, do que eu vou fazer. Eu gosto muito da área esportiva, gosto muito da área comportamental, mas ainda não sei exatamente o que eu vou fazer. Consultório, clínica. Até porque, às vezes, tem aquela coisa, né? Que quando você se forma, não pode mais fazer publicidade e tudo mais. Então, eu ainda tô vendo aí o que eu vou fazer em relação a isso, quando eu me formar. Mas ainda tem muito tempo para decidir, então tô bem tranquila. Tá no quarto, ainda tá aprendendo, desaprendendo coisas assim. Sim, tem uns 2 anos e meio por aí ainda. Esse semestre mais 2 anos. Então, tem tempo. Tá pegando as melhores matérias, né? Pegou agora também, né? No último. Sim. Nossa, as matérias de cozinhar são as mais legais. Até porque como eu posto muita receita, né? Eu gosto muito de cozinhar, então quando tem matéria de cozinhar, é a melhor coisa do mundo. Quais são as matérias até agora que tu teve maior afinidade? Ai, metabolismo. Não é à toa que eu sou monitora da cadeira. Então, é a que a galera mais odeia, que acha mais difícil, mais bioquímica. Nossa, eu acho lindo. É maravilhoso. Porque, caraca, o nosso corpo é perfeito, né? A gente começa a ver as coisas e tudo mais. Entende o porquê das coisas darem errado. Então. E foi exatamente o metabolismo que me explicou muito do que eu já sabia. Então, nossa, é perfeito, adoro. Hoje, tu consegue se imaginar... aqui, ou tu pretende expandir, tipo, indo para outros locais? No quesito de morar fora? Por muito tempo eu pensava em morar fora até do Brasil. Mas atualmente, eu não sei, porque assim, se fosse me mudar pensando no meu Instagram, às vezes o melhor canto para influenciador é São Paulo, não tem nem o que falar. Mas aí eu não gosto muito de ir lá porque trânsito... Não tem praia perto, então desde que eu comecei a surfar, eu comecei a ficar muito apegada com isso de praia. Então, eu gosto muito daqui. Né? Também por causa do clima. Então, a gente tá aqui, a gente tá em agosto, né? Agora, não, é agosto. Eu fico confusa com férias agora que eu tô me ressituando aqui com os meses, com os dias da semana. Mas aqui em agosto a gente tá aqui no nosso verão de sempre. Eu posto meus stories de surfar de biquíni. A galera do sul, ai, como eu queria. Aqui tá muito frio, eu tô embaixo de 3 cobertas. Então, o clima daqui também é uma coisa que eu me apeguei muito, sabe? Com o tempo. Acho que aqui, né? Porque assim, eu morei em Belém por um tempo. Eu amo Belém, viu? Eu acho que, tipo, o pessoal daqui é muito mais aberto, simpático. Eu não sei, gente, mas Fortaleza ganha assim, ó... Venham pra cá pra descobrir. Outra coisa, se hoje, tipo, tivesse algumas seguidoras aqui para conversar contigo, tirar dúvida, e uma delas te perguntassem sobre se, tipo, quero fazer nutrição, mas tenho dúvida. O que é que tu aconselharia para essa seguidora? É o que eu sempre falo no meu Instagram, passei por 3 faculdades, né? Então, o que eu aprendi passando por essas 3 faculdades é que tu não sabe o que vai ser aquele curso até tu entrar na faculdade. Então, antes de entrar em comércio exterior, eu tinha toda uma expectativa de, vai ser assim, vai ser assado, nananã. Você entra, não é nada a ver com aquilo que você estava esperando. A administração, mesma coisa. Nossa, eu vou mudar porque eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser daquele jeito, nananã. Entrei, quebrei a cara de novo. É óbvio que toda faculdade que você vai fazer, vão ter cadeiras que você não vai gostar. Eu agora em nutrição tenho algumas cadeiras que eu não gosto também. Mas é aquela coisa... Você começa a se enxergar naquela profissão quando você sabe que é a certa, né? Então, você não vai saber o que é o curso até você entrar. Então, é isso. Você escolhe ali, é importante você saber o que você não quer de jeito nenhum. Então, por exemplo, eu sabia que eu não queria de jeito nenhum, nenhuma engenharia, nenhuma coisa que tivesse muito física, muita matemática, porque, nossa senhora, ensino médio eu já não gostava. É engraçado, porque eu sempre gostei muito de biologia, eu sempre gostei muito de química, mas eu não pensava em nenhum curso da área da saúde. Isso é muito louco quando eu paro pra pensar hoje. Então, é pensar nas afinidades e tudo mais.
E conversar também com pessoas que fazem o curso. Então, no caso de nutrição, se você conhece alguém que faz nutrição, perguntar, ai, como é que é o curso? O que faz lá? Perguntar das áreas, né? Porque, gente, assim, a gente acha que nutrição é só nutrição clínica, mas Não é, gente. tem uma... muita coisa. Então, às vezes, você ir atrás de... Até no YouTube, tem muito vídeo de gente que faz nutrição, que faz outros cursos, e você ir pesquisar isso para realmente entender. Você vai ter uma noção melhor quando você faz essas pesquisas? Vai, mas é aquela coisa. Você entra no curso e, às vezes, você, né, cada um cria sua própria expectativa, cada um tem uma própria realidade, então Sim. tem que se adaptar com a realidade que você vive também. Exato. E, realmente, a gente só pensa em clínica. Nutrição, além de clínica, que dentro da clínica já é uma enorme, assim, variedades, que tem materno infantil, só para geriatra, enfim, vários. Tem o hospitalar, tem para residência, tem aqueles de UAN, que assim... Tem muita coisa que eu só descobri quando eu entrei. Eu não sabia de muita coisa. O UAN não é muito minha praia, mas é isso, gente. Você vai descobrir muitas coisas para quem tiver interesse aí, né? Sim. E mais uma coisa, se tivesse uma seguidora agora perguntando, Iana, tenho muita dúvida de começar uma rotina saudável, qual é o meu primeiro passo? Eu sempre falo que o primeiro passo é começar aos poucos. Então, tem gente que pensa, eu vou começar a ter uma vida saudável, eu vou olhar aqui o Instagram da Iana, a Iana se exercita 6 vezes na semana musculação, 6 vezes cardio, ela faz dieta, tudo saudável, bebe 4 litros de água por dia, nananã. Então, às vezes, quando você olha para tudo isso de uma vez, é até assustador. Porque você vai pegar a sua rotina que é de um jeito, você vai virar ela de cabeça para baixo e não é sustentável para ninguém. Você tem que ir aos poucos. Então, olha a sua rotina. Tá, o que eu tenho que melhorar na minha rotina? Eu tenho que beber mais água? Então, pronto. O primeiro passo vai ser beber mais água. Eu vou fazer isso por uma semana. Pega ali minha garrafa, leva para todo canto. Beleza. Me acostumei com esse hábito, só aí você vai pro próximo. Então, não é nenhuma questão de qual hábito é o hábito que vai virar a sua chave para você começar a vida saudável. Não, cada um vai ter um hábito diferente, porque a rotina de todo mundo é diferente. E pequenos passos, né? Porque acho que todo mundo quer abraçar logo Sempre mundo. isso. Eu acho que a pressa, às vezes, de resultado, sabia? De tipo, se eu mudar logo tudo de uma vez, eu vou conseguir logo ter resultado e tudo mais. Mas, às vezes, vai valer bem mais a pena você ter essa constância, né? Do longo prazo. Então, eu sempre falo isso também. Que os 3 principais pontos, né? Assim, os 4, na verdade, de uma vida saudável é dieta, treino, constância nesses 2 e paciência. Se você faz isso bem feito, de você fazer uma boa dieta, fazer ali um treininho legal, e você ter a paciência para ter essa constância, o resultado vai vir uma hora. Então, a paciência é uma coisa que eu sempre falo, tem paciência, vai com calma, vai aos poucos. Eu sempre falo muito isso porque eu errei muito nisso de querer trocar tudo de uma vez. Então, eu sempre gostei muito de comer doce, por exemplo. Aí, eu lembro que uma época eu pensei, não, doce é o que está me engordando, é o que está me fazendo não ter resultado, eu vou cortar todo o meu doce da minha rotina. Aí eu decidi um dia, do nada, tipo assim, cortar tudo. E durou 2 dias, basicamente. Porque aí depois, qual que é o problema principal dessa parte de restrição? Falando agora um pouquinho de restrição. É que vem o efeito rebote depois, né? Você essa coisa de proibir tanto vai fazer com que se torne mais... Eu quero. Exatamente. Quando você começa a proibir uma coisa, aquela coisa você começa a brilhar mais o olho para ela, você fica mais, caramba, a gente gosta do proibido inconscientemente. Então, proibido é mais gostoso. Exatamente. Então, é tipo isso, é realmente ir aos poucos para ter essa constância. É realmente 4 pilares. Porque, assim, como a gente está falando de rede social, de internet, a gente vive muito num momento imediatista. A gente se compara demais também, né? Porque se eu comparar minha rotina com a Iana, são coisas improváveis. Meu sonho, desde que eu cheguei em Fortaleza, é começar a surf. Vamos marcar um dia! Tem que me resgatar, não vamos. Mas é meu sonho, só que eu também não posso ir, tipo, já achando que eu vou fazer a mesma manobra e mesmo... Tipo, ela passou por São 2 anos, né? Sim, 2 anos. São 2 anos que tu faz isso. Então, eu não posso chegar no surf e começar a fazer as mesmas coisas, porque eu não vou conseguir. É porque, qual que é o problema da internet? A gente vê aquilo que tá lá, mas a gente não vê a história por trás. Em 15 segundos a gente vê como tu é maravilhosa e a gente, nossa, eu vou conseguir. E não é assim. Então, eu sempre, quando eu posto antes e depois, eu sempre coloco... Lembrem da história por trás do antes e depois. Porque não é só 2 fotos. Ali tem, sei lá, 2 anos, ali tem, sabe, muitas mudanças por trás. Tem momentos de altas, tem momentos de baixa. Então, tem toda uma história por trás. E uma frase que eu gosto muito é que você não pode comparar o seu primeiro capítulo com o 10º capítulo de uma outra pessoa. Então, é exatamente isso do surf, sabe? Tu tá comparando a tua primeira aula com 2 anos meus de surf. A gente não pode fazer isso, é importante se lembrar. Essa comparação até é questão de musculação, que eu acho que é uma coisa bem
para qualquer um que está aí assistindo, uma coisa que começou muito, está bombando muito no TikTok e no Instagram. A gente entra e alguém postando sobre musculação. Então, a gente não pode esperar que o resultado que a pessoa obteve tendo 10 anos se compare com você que está começando agora. Sim. E que está com sua anilhazinho de 2 quilos. Não tem problema. Não, isso de peso é uma loucura, porque às vezes eu, assim, já tem 2 anos que eu tô bem constante na musculação, realmente. Depois que eu me recuperei da minha lesão, foi que eu entrei, assim, com tudo pra valer. Então, às vezes, eu posto fazendo agachamento, assim, com 100 quilos no Smith. Aí uma pessoa olha e, putz, eu só pego 10. E aí? Aí eu sempre gosto de colocar os meus vídeos fazendo 10, 2 anos atrás, exatamente pra tentar colocar a pessoa no chão. E, tipo, calma aí, tu não tá fazendo errado, tem calma, tem essa paciência, que uma hora tu vai chegar nos 100 quilos. Mas não pode não desistir. Vai parar nesse 10. Não, não vai. Então, é muito bom como a gente também consegue ver que existem pessoas que influenciam para continuar, né? Porque, assim, para quem deu o primeiro passo, seja qual for a mudança de hábito aí que quer ter, o primeiro passo já é importante. Agora, falando outra seguidora, eu estou imaginando assim, porque eu imagino, né? Encarnando minhas seguidoras. Iana, eu tenho dificuldade em começar na internet. Como é que eu começo também? Eu acho que o que as pessoas mais erram quando elas vão começar na internet é a mesma coisa que eu errava. Que é você começar sem entender como é que funciona ali o negócio da internet. Porque, às vezes, a gente vê muito, né? Nossa, a Iana tá mostrando a rotina dela. Parece uma coisa muito natural. Parece que a gente faz, assim, sem pensar, né? Só vai fazendo. Mas não é assim. Eu sei que parece, mas grande parte das que são maiores não é assim. Tem todo o pensamento por trás. Pensa o que vai falar. Entende as seguidoras. Então, o principal ponto é, primeiro, você saber para quem você vai falar. Então, eu sei exatamente quem são minhas seguidoras. Eu sei a idade, eu sei o sexo, eu sei o que eu posso falar, o que eu não posso falar, que não iria se conectar. Por exemplo, se eu tô falando para uma mulher e se eu tô falando para um homem, já são duas coisas completamente diferentes. Então, quanto antes você entender para quem você vai falar, você já começa a criar conteúdo para aquela pessoa. Então, eu sei que eu quero criar conteúdo para pessoas mais jovens, para mulheres que têm uma vida saudável, mas que têm algumas dificuldades, e eu quero ajudar elas com essas dificuldades. O que eu posso postar de conteúdo que vai atrair exatamente essa galera para mim? Entendeu? E o que eu vou postar nos stories? Que pensando, eu meio que me coloco no lugar dessa minha seguidora, igual tu tá fazendo. Eu me coloco no lugar dessa pessoa. Se eu fosse essa pessoa e eu tivesse assistindo os stories da Iana, o que eu queria ver que a Iana tá fazendo na academia? O que eu queria ver que a Iana tá fazendo na faculdade? O que eu queria ver quando ela fosse surfar? Então, é meio que você se colocar no lugar da sua seguidora e você entender exatamente quem é aquela sua seguidora. Olha que eu não tô falando de foto, eu não tô falando de vídeo, o celular mais caro, a câmera. Não é isso. É importante você ter essa qualidade do conteúdo e aí depois você vai investindo em celular, em, sei lá, essas coisas. Mas é muito importante, porque tem muita gente que fica errando nessa parte, né? Então, estudar um pouquinho mais sobre essa parte de criação de conteúdo, como é que funciona o algoritmo do Instagram, que, assim, é complicado porque o bicho muda toda semana, mas aí você vai pegando essa parte de Reels e, com a prática, você vai aprendendo a fazer vídeos com qualidades melhores. Tanto que, se tu pegar o meu primeiro vídeo de receita e comparar com um que eu postei semana passada, são, assim, duas coisas completamente diferentes. Mas aí volta para a parte de constância. Volta para a parte que eu estou fazendo isso há 3 anos. Que toda semana, há 3 anos, eu gravo pelo menos 2 vídeos de receita. Então, haja vídeo de receita. Você pega a prática, você pega, né? Então, é ter essa constância e entender com quem você vai falar e criar conteúdo para essa pessoa que você vai falar. Gente, em um dos pilares aí que tu falou do hábito saudável, paciência. Porque eu acho que todo mundo que quer começar na internet, porque eu acho que o mundo hoje em dia gira em torno disso. Então, não é achar que vai abrir um Instagram hoje, vou começar a falar com todo mundo e, tipo, já vai ter marca querendo e tudo. Sim. Realmente é paciência. Não, e é engraçado, porque eu não sei se conhece a Dayana Parisato. Conheço. Ela tem um curso, eu tava na casa dela agora mês passado, e a gente tava conversando tudo mais, e ela falando que tem algumas pessoas, assim, que vão conversar com ela, e, ai, meu Deus, tô muito preocupada, porque eu tô postando, mas não tô vendo resultado, ela vai stalkear a pessoa postou 3 reels. A pessoa acha que vai ter resultado com 3 reels, uma coisa que, assim, demora meses, anos, para você realmente começar a ver algum resultado. Então, é para essa parte de paciência mesmo, é muito importante. E agora, justamente para esse tipo de pessoa que, tipo, já começa ou uma academia ou alguma coisa, até mesmo começar a gravar e, tipo, não tem resultados. Uma mensagem, assim, para acalentar o coração, porque todo mundo quer um resultado na hora. Então, para quem quer esse resultado na hora e não tem, às vezes se frustra, às vezes acaba dando errado tudo, tipo,
pneu fura. Aham. Não, eu sou uma pessoa que acredito muito em aprender com os erros. Então, um erro, ele não é um erro que vai te jogar pra baixo. É um erro que, na verdade, você pode usar pra te jogar pra cima. Então, nossa, postei esse Reels aqui, mas ele deu, sei lá, 10 visualizações. Por que deu 10 visualizações? E ir atrás desses porquês, do porquê que tá errado. E sabe, o que tá errado, eu até falei isso hoje no meu story, o que tá errado você para de fazer e o que dá certo você vai repetindo. Então, é isso, é sobre você ir observando padrões e stalkear o pessoal. Ai, nossa, vou stalkear a Iana aqui. Qual é o vídeo de receita dela que deu mais visualização? Nossa, por que deu mais visualização? Então, é olhar para os seus erros e, sabe, ver como uma oportunidade de aprender e não como uma forma de te jogar para baixo. Olhar numa forma crítica, mas não para parar, mas sim para impulsionar, né? Isso. É muito legal a gente falar sobre essas coisas assim de uma forma mais leve, né? Porque realmente hoje tem uma cobrança muito do que a pessoa quer ser, do que a pessoa. Então, quando tu estava em comércio Uhum. e depois para administração, tu sentiu um pouco uma pressão ali tua mesmo, nem for falar de família ou de outras pessoas, mas tu sentiu uma pressão e como foi lidar, tipo, indo para nutrição? Teve algum problema ou tu encarou numa boa? É, tipo assim, desde sempre, desde o começo de ensino médio, desde escola, eu mudava muito o que eu ia fazer. Então, uma hora eu queria medicina, porque eu assistia Grey's Anatomy. Todo mundo teve essa fase, eu tenho certeza. Eu assistia Grey's Anatomy e quero fazer medicina. Aí, nossa, mas eu gosto muito de moda, eu gosto de me vestir legal. Ah, eu vou fazer moda. Ai, não, mas eu gosto de Instagram, eu gosto dessas coisas, vou fazer marketing. Então, eu ia pulando, até que eu decidi, um mês antes do vestibular, entrar em comércio exterior. Então, era uma coisa que eu entrei realmente para testar. Eu não tinha ideia se ia ser uma coisa que eu ia gostar. Sendo que, qual que foi o negócio? Foi na pandemia que eu entrei na faculdade. Então, era EAD. E o que eu pensava muito? Não, eu acho que eu não estou gostando desse curso porque ele é EAD. Então, eu acho que quando eu entrar realmente na faculdade, vai ser outra coisa, eu vou gostar mais e tudo mais. Então, eu tinha muito essa crença. E aí, quando foi o presencial, que eu vi que não ia ser aquilo que eu estava esperando mesmo, foi por isso que eu fiquei tanto tempo, eu acho, em comércio exterior, por causa disso do EAD. Quando foi o presencial, aí eu nem perdi tempo, eu já fui logo, não, vou trocar. Aí troquei de novo, aí era presencial de novo. Aí eu já olhei de novo e, não, vou trocar, porque, não sei, eu acho que eu fui entendendo, assim, um pouquinho mais. Eu sempre escutava muito minhas amigas falando, tipo assim, ai, nossa, eu tô nesse curso e tá muito legal, e eu tô gostando muito, e eu vou querer fazer isso e aquilo. E eu ficava, tipo, caramba, eu não sinto isso no meu curso. Então, eu fui tentando procurar esse sentimento que eu via nas minhas amigas, nas pessoas que gostavam do curso. Mas eu nunca tive muito essa cobrança de, tipo, ai, o que é que eu vou fazer, não sei o quê. Eu sempre pensei, tipo assim, uma hora vai ter que dar certo. Então, eu vou ir procurando até dar certo. Eu sempre Tu fui já muito sabia que ia dar tranquila. certo alguma coisa. Tinha que dar, né? Trocando uma hora eu ia achar. Então, tu não se considera uma pessoa ansiosa ou tu sentiu alguma ansiedade em algum momento? Em relação ao futuro que tu diz de profissão, essas É, coisas, ansiedade no terceiro ano tinha uma época que eu fiquei muito assim, eu não diria nem ansiosa, mas eu diria, não sei se é preocupada, mas eu ficava tipo assim, caramba, e aí, se eu não decidir, o que vai acontecer? Eu vou ter que decidir alguma coisa. Mas eu nunca fui muito, assim, dura comigo mesma. Eu sempre fui muito tranquila, porque eu acho que tudo tem seu tempo. Então, eu sempre tentei dar o meu tempo para as coisas e, sabe, tipo... Ah, se eu não achei o curso agora, se eu não estou no curso legal agora, uma hora eu vou achar o curso. Porque, né, eu meio que dou tempo ao tempo. Eu acho que isso me ajuda a não ficar ansiosa e não me preocupar tanto com as coisas assim. Vai pra parte de paciência de novo. Eu acho que eu vi uns stories teu falando sobre a competição, como tu não se Sim. sente nervosa, tipo, não atrapalha. É porque, assim, um pouco de antes que eu te falei que eu jogava tênis, né? Então, eu já competi muito em esporte na época que eu jogava tênis, na época que eu jogava vôlei, eu competia. Eu já fiz ginástica rítmica e eu competia na época com, tipo assim, 10 anos eu competia. Então, eu sempre tive a competição meio presente na minha vida. Então, quando eu vou competir agora no surf, eu só tento trazer essas mesmas coisas que eu fazia antes para não ficar tão nervosa. Como é uma coisa que eu já tive contato, assim, o negócio é que é diferente, porque eu ainda não sou profissional no surf, né? Então, tem muita besteirinha, assim, que eu erro. E, às vezes, acontece coisa também no dia a dia que o emocional fica um pouquinho mais pesado. Então, eu já participei de 3 competições. A primeira, o emocional foi tranquilo, mas eu não tinha tanta habilidade para conseguir fazer alguma coisa. Aí, a segunda, eu já estava com habilidade e pegou mais o emocional. E aí, essa terceira, que foi a última, que foi a que eu fui melhor até agora, eu já estava mais tranquila, tudo mais, sendo que faltou arriscar um pouquinho mais. Então, eu acho que com a experiência, você também vai entendendo, né, como é que você funciona e tudo mais. Então,
mais uma vez, dá tempo ao tempo. Eu sei que uma hora eu vou chegar em primeiro lugar também. Eu tô falando um pouco dessa questão de nervosismo e ansiedade, porque eu acho que a internet gira em torno disso. Quem trabalha, quem só acompanha também Sim. sente um pouco disso. Então, para quem tá aqui assistindo e também quer começar uma rotina, às vezes não começa por conta de ansiedade. Se tiver uma seguidora sua que se adapte a esse quadro, é um conselho para amenizar umas crises de ansiedade, né? Eu sei que isso aí, gente, é profissional, Sim. psicólogo, vai procurar um psicólogo. Sim. Mas para quem te acompanha, tipo, ver que tu consegue lidar um pouco com tuas emoções. Uma mensagem, assim, para acalentar o coraçãozinho dessa pessoa. É que, assim, pra mim, o que sempre me acalmou muito foi o exercício físico. E eu te falei, né? Eu sempre, minha vida inteira. Então, eu acho que é o meu momento de extravasar. É o meu momento de, se eu tô ansiosa, se eu tô nervosa, se eu tô com raiva, eu coloco mais 10 quilos no agachamento, resolveu, entendeu? Então, eu acho que é você ir atrás de achar essa coisa que te acalma. Pode ser escutar uma música legal, pode ser ler um livro, pode ser fazer exercício físico. Às vezes, até se afastar de celular, dessas coisas, porque é aquela coisa que a gente estava conversando. Às vezes, você entra no seu Instagram, você vê histórias de pessoas pegando não sei quantos quilos na academia, com a vida perfeita que elas mostram ali no Instagram. E, às vezes, é isso que traz a ansiedade das pessoas, né? A comparação. Exatamente, essa comparação. Então, às vezes, se afastar um pouquinho da internet e fazer alguma coisa que distraia mesmo um pouco. Então, acho que isso ajudaria bastante. Eu vou levar essa o convite, viu? Eu vou te mandar um direct, porque musculação me ajudou, porque eu vivia estressada. Porque quem quer validação acadêmica, liga, essas coisas, sabe que é um pouco, uma hora organizar evento, uma hora a gente enlouquece um pouquinho. Mas eu tô vendo também a importância das pessoas que estudam a área de nutrição se expor mais na internet. Então, é tipo um favor que você faz, assim, para a sociedade, se expor, assim. Sim. Então, eu queria, já finalizando, que você desse um pouco do seu depoimento como estudante de nutrição, o que você pretende. Eu sei que você não se visualiza assim, mas um sonho seu quando se formar em questão de mudança de vida para outras pessoas. Nossa, é o mesmo sonho de hoje. É exatamente, sabe, tem vez que eu recebo até seguidoras chegando pra mim. Nossa, Iana, eu fui na nutricionista e ela me passou uma dieta assim, assim, assado. Teve uma seguidora que eu juro pra ti, ela me mandou a dieta inteira, que a nutricionista passou pra ela. E a nutricionista colocava assim, café da manhã, suco detox, não sei o que mais lá. Mingau cru. Era um mingau cru, detox, não sei o quê. E de noite, ela ainda colocou na dieta da pessoa. Passar tal argila na barriga, fazer tal massagem com não sei o quê e rezar não sei o quê mais lá. A nutricionista mandando isso. Então, eu tô rindo, mas é sério, viu, gente? Isso sério, é isso foi uma nutricionista, foi uma seguidora que me mandou. E eu já recebi vários casos e muitos relatos de pessoas que tiveram experiências ruins com nutricionistas. E o que eu quero é exatamente começar a mudar a visão das pessoas sobre isso de nutrição, de nutricionista, porque tem muita gente que tem essa visão de que, não vai adiantar de nada, porque ela vai me passar uma dieta que eu não vou conseguir seguir, ela vai me passar uma coisa que vai ser mais sofrimento do que uma coisa que vai me ajudar. E sabe, tem muita gente que tem uma visão muito ruim. Vou gastar dinheiro fora, porque vou, e ela vai me passar coisa que eu não vou seguir, já vai com essa mente. Isso, tem muita gente que tem uma visão muito ruim da nutricionista por causa dessas experiências que elas tiveram. Então, o que eu quero é exatamente mostrar que ir em nutricionista é um investimento na sua saúde, é um investimento em você, na sua saúde, não só corporal, mas mental também, porque a gente acha que não, mas a alimentação tem tudo a ver com isso também. Então, é isso, é mostrar uma nova nutrição para as pessoas, uma nutrição que pode ser gostosa de seguir dieta, que pode, sabe, você não precisa também ser aquela coisa regradinha, que você pode fazer suas exceções e ainda assim ter os resultados. Então, é mostrar essa visão mais leve e mais prazerosa da nutrição para as pessoas. Ai, gente, que fofo. E agora uma mensagem que tu daria para Iana quando começou o curso? Nossa, quando começou o primeiro curso de todos ou nutrição? Não, nutrição, porque nutrição foi o que virou a chave. Mas faz tão pouco tempo. Mas muita coisa muda em 2 anos. Eu acho que eu diria para continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que eu sempre fiz, porque eu sempre estudei muito. Então, sabe, acreditar ali no curso e ir com tudo, porque só tá melhorando a cada semestre. Então, sabe, se acalma que tu achou teu canto agora. Sabe, eu acho que eu diria isso.
Ai, gente, muito obrigada, Iana. Eu queria que tu só falasse alguma coisa, alguns projetos, que tu tem projeto, ou fazesse aí tua famosa... Quer spoilers? E vender teu gente, peixe meu também. Instagram tá aqui pra vocês. Meu arroba do Instagram é o mesmo do TikTok, é o mesmo do YouTube. Eu tô em todas as redes sociais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu acho que deu pra perceber, eu converso muito com as minhas seguidoras no direct. Eu tô sempre olhando, abrindo caixinhas de perguntas. Então, se tiver qualquer coisa, vai lá, tá bom? Que eu tô lá pra ajudar vocês. E é isso, projetos futuros, por enquanto não posso dar spoiler, mas tem alguns vindo, então Já aguardem próximos acompanha, né? capítulos. Então, Isso. acompanhe, gente, os stories dela. É emocionante, que uma hora ela tá numa viagem, uma hora ela tá surfando e uma hora É ela bem tá... dinâmico, né? Então, você vai ficar, tipo, inspirado para começar alguma atividade física, com certeza. Lógico que ela segue com o que pode, com o que tá na correria da vida dela. Sim. Mas se você só não tem uma praia, mas gosta de andar, de correr, olha, já coloca o fone e comece. É isso aí. Qualquer exercício tá valendo. Não precisa ser musculação, ser surf, o que você Se você só gostar, aguenta tá 10 ótimo. minutos, tudo bem. No próximo você faz 15. Exatamente. Muito obrigada, Foi Iana. ótimo, obrigada por me receber. Olha aí, aprendeu. Ai, gente, eu tô me sentindo uma estrangeira já. Arrasou. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Espero que a gente faça aí um projeto. Já tem próximos aqui, ó, pensando. Pois me chame. E espero que a gente se encontre aí ainda. Vamos Tenho certeza surfar. que... vamos. Medo. Mas vamos. Tenho certeza que você vai ser uma excelente nutricionista. Obrigada. Torço muito já. E eu espero que você toque ainda mais a vida das pessoas, porque com certeza tem resultado. Vai dar certo. É isso, gente. Tchau. Obrigada, beijos.